Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, professora. Tudo bem e você? Tudo bem. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. E aí a gente já começa. Bom dia, Diego. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia, André, tudo bem? Bem. Tudo certo. Oi, professora, bom dia. Oi, David. Senti sua falta na semana passada. O que aconteceu? A internet caiu e eu perdi 3 aulas seguidas na quinta passada. Eita. Bem Mas aí triste, bem triste. deu pra ver gravado depois, né? Deu. Então, tá bom. Então, semana passada, acho que a bruxa da internet estava solta, então. Não sei se foi a internet, se foi meu computador, travou, o Zoom não abria. Hoje também, a hora que ele foi abrir, ele apareceu uma mensagem diferente, assim, e carregando. Vou ter que começar a abrir, tipo, uns 10, 15 minutos antes, é possível? Se eu deixar pro horário que eu sempre deixei, não vai dar certo. Bom, gente, 7h04 já. Acho que eu não vou esperar muito, porque semana passada a gente já ficou atrasado, né? Então, eu vou começando e aí o pessoal que for entrando depois também fica gravado. Eles vêm. Bom, hoje, na parte de estrutura, eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que, na verdade, vocês já fazem, né? Inclusive, eu dei uma olhada na produção da semana 20, né? Que vocês receberam corrigidos. Então, os textos corrigidos. Vocês já fazem isso, que é usar a citação. Mas hoje eu vou dar algumas dicas, falar uma coisa, algumas questões mais técnicas, né, mesmo sobre a citação, porque é um recurso muito comum na redação, a gente usa mesmo como um recurso de comprovação. Então, até agora, né, nessas últimas semanas, a gente está falando dos recursos argumentativos. O que a gente utiliza na linguagem para mostrar para o leitor que a gente está argumentando, que a gente está estabelecendo sentidos, né? A partir de hoje, a gente vai ver quais são os recursos que a gente usa para comprovar as ideias. Então, é também um recurso argumentativo, só que sozinho ele não adianta, né? Então, por exemplo, se eu usar só citação no meu texto, o meu texto não vai ser autoral, né? Vai ser um texto que eu, na verdade, estou citando ali, copiando outros pensadores, e não é da minha autoria. Então, inclusive, não fica nem argumentativo, fica descritivo, fica expositivo. Então, a gente vai ver algumas dicas
sobre esse recurso da citação, mas lembrando sempre, gente, por isso que eu estou começando, inclusive, com esse discurso. A citação, ela tem que estar a serviço da ideia do seu texto. Ela não pode ser o centro do seu parágrafo do desenvolvimento, ela não pode ser o centro da sua introdução, ela não pode ser o centro do seu texto. Ela não pode ser aquele elemento que mais aparece, inclusive, no seu texto. O que tem que mais aparecer é a sua ideia, né, sobre o tema, lá na introdução, as ideias que você tenta explorar nos parágrafos do desenvolvimento, desdobrando aquilo que apareceu na introdução, e a citação está ali para comprovar, para mostrar, inclusive, para o seu leitor que o que você está dizendo no seu texto não é uma mera divagação sua, né? Não precisava nem do mera aí, né? Porque divagação já é uma coisa bem superficial, bem pessoal, bem subjetiva. Então, não é só uma divagação, mas tem comprovação na sociedade, tem respaldo na sociedade, é válido, é legítimo. Inclusive, o que os vestibulares hoje estão usando, né? Se vocês olharem no material que o Enem divulgou, por exemplo, sobre quais são os critérios de correção de cada competência, lá na competência 2, que se refere a tema e gênero, vem essa observação que a citação que aparece dentro do texto, ela tem que ter três características. Ela tem que ser pertinente ao tema, legítima, porque tem uma fonte, tem um elemento que mostre que ela é real, que você não inventou, e tem que ser produtiva para o seu texto. Ela vai aprofundar, né, explorar, inclusive, o que você está trazendo como argumento, tá? Então, pensando assim, o nosso material de hoje... Ai, deixa eu só trocar aqui. Nossa, eu tô com um negócio... Nossa, eu tô com os exercícios de ontem que eu tava elaborando aberto. Aí a hora que eu coloquei aqui para compartilhar, ia compartilhar com vocês exercício de outro lugar. Ai, meu Deus, né? Vamos lá. Deixa eu passar para cá. Então, aqui, ó, a nossa proposta de hoje, né? O nosso material de hoje. Daqui a pouco eu já chego na proposta. Aqui, primeiro, esse elemento, né? Que vai falar, então, sobre a citação. Então, eu até coloquei aqui, ó, gritando para vocês, né, que a citação precisa ser legítima, pertinente e produtiva. Legítima é porque ela precisa ter uma fonte, tá? Se for a citação de um pensador, de um escritor, de um filósofo, o que for, você vai precisar citar pelo menos o nome dele e a formação, né? Ele é um escritor, ele é um filósofo, ele é um sociólogo. Na dúvida, você lembrou a citação, lembrou o nome do indivíduo, mas não lembra exatamente qual é a formação dele, se ele é filósofo, se ele é sociólogo, se ele é antropólogo, põe pensador, tá? Para não correr o risco de cometer uma incoerência externa. Então, fica essa dica aí de colocar pensador. Ou, né, muitas vezes, a maioria das pessoas que a gente tem essas citações para usar é o escritor, escreveu alguma coisa. Então, é interessante também colocar escritor, se na hora você não lembrar a formação específica. É claro que fica muito mais legítimo aqui se você consegue lembrar, inclusive, outros elementos como país, né, a nacionalidade, um filósofo alemão, ou da escola que ele faz parte, contratulista. Isso também é interessante, dependendo do que você quer discutir aqui para ser produtivo, tá? Então, bastante atenção nisso também. Eu já coloquei logo de cara um exemplo, só para a gente entender, então, o que é essa citação legítima, pertinente e produtiva, tá? Então, é um trechinho de um parágrafo argumentativo. Vocês vão ver que vai falar aqui sobre a questão dos direitos da criança e tudo mais, não tem nem nada a ver com o nosso tema, é só para a gente ver mesmo o exemplo da citação, tá? Então, em 2020, no contexto de pandemia mundial, enquanto a preocupação dos líderes governamentais é a recuperação da economia, um grupo de pessoas continua sendo excluído de toda essa realidade, os moradores de rua. Dentre eles estão crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade simplesmente porque nasceram pobres. Essa ideia parece absurda, mas em 1990, o sociólogo Herbert de Souza, Betinho, como era conhecido, já afirmava: essas crianças estão nas ruas porque no Brasil ser pobre é estar condenado à marginalidade.
Mesmo 20 anos após essa declaração, a pobreza ainda é condição para que milhares de brasileiros continuem sem direito a uma infância digna, garantida nos termos da lei, desprotegidos sem um lar com acesso à alimentação, saúde e educação. Sendo assim, estão à margem das estruturas sociais que deveriam lhes proteger, estando no caos da pandemia ou não. Por que eu trouxe esse parágrafo em particular, né? Tá grifadinho aqui de lilás, a parte que é autoral, e de azul a citação, até para destacar isso com vocês. A citação é curtíssima, é um trechinho ali do parágrafo, só para comprovar a ideia que foi apresentada pelo parágrafo. Então, a ideia, o tópico frasal, o argumento está aqui. As crianças que se encontram, né, que estão nas ruas, elas estão em situação de vulnerabilidade simplesmente porque nasceram pobres. Vejam que é até uma declaração meio determinista, né? Então, por isso que tem até essa explicaçãozinha aqui, essa ressalva na frente. Essa ideia parece absurda, né? Que parece absurdo você afirmar que nasceu por nascer pobre está na rua. Não, até parece que está generalizando, porque tem a questão de outros pobres que estão em suas casas. Mas depois, vai explorando a ideia de que ser pobre é estar condenado à marginalidade. E a marginalidade pode ter vários formatos. E um deles é não ter nem acesso à moradia, à alimentação, aos elementos e direitos básicos da sociedade. Então, na hora depois de sustentar essa ideia, o que é essa marginalidade que o Betinho falou, o que é essa vulnerabilidade que apareceu aqui nessa declaração, vem a explicação aqui. E aí eu gosto também de usar esse parágrafo de exemplo, porque cita a lei, né? Garantida nos termos da lei. Claro, gente, isso daqui é um parágrafo solto de um texto inteiro. Dentro do texto, isso daqui faz muito mais sentido, porque a introdução começou citando o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, quando ele fala aqui nos termos da lei, recupera o Estatuto da Criança e do Adolescente que estava lá na introdução. Só que, uma observação bem interessante para fazer aqui com vocês. O Enem, por exemplo, não considera a lei como um repertório sociocultural, porque eles identificam que lei é um elemento tipo universal. Poderia ser mesmo, né? Que todas as pessoas soubessem as leis e soubessem as leis de cor, assim, e salteado. Então, considerando que lei é algo que todo mundo deveria conhecer, eles não colocam isso como repertório sociocultural. E até porque, na maioria das vezes, a própria proposta de redação menciona, se refere a alguma coisa que é da lei. Então, o Enem não considera a lei como repertório sociocultural. Pensando nisso, como o Enem acaba virando, a nível de critérios de correção, ele acaba virando baliza, né, para os outros vestibulares também não vão considerar a lei como repertório sociocultural. Então, qual é a minha dica para vocês? Na hora de usar lei dentro do texto, eu posso usar na introdução para contextualizar o assunto, para chegar no ponto que eu quero. Essa proposta de redação falava exatamente sobre o ECA, tá? Porque o ECA esse ano completa 35 anos, né? Acho que é isso mesmo. Não, mentira, ele é de 1990, tô ficando louca aqui já. 30 anos. Até tá errado aqui essa informação, né? É que esse parágrafo é antigo. Então, a gente tem que pensar que a lei você pode usar para contextualizar o contexto, né? Contextualizar o contexto ficou até redundante. Contextualizar o tema, trazer a situação problemática do tema ali já no início da sua redação. Então, a lei serve para isso. E a lei serve para você estabelecer essas relações aqui, essas comparações com uma outra citação, com um exemplo concreto, mas ela não pode ser o repertório sociocultural do seu parágrafo do desenvolvimento, tá? Porque eles não consideram isso como repertório. Então, acho que já é uma dica bem importante aí para vocês, tá bom? Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, a gente está vendo uma citação direta. Ele usou um verbo aqui de elocução, né? Já afirmava, 2 pontos, aspas, e a frase exatamente do jeito que o Betinho afirmou. Isso quando eu sei a frase do pensador, né? Quando eu decorei a frase completa. Não sei a frase do pensador, eu vou usar a citação indireta. Ou mesmo que eu saiba, mas é uma citação muito longa e vai ocupar muito espaço
do meu parágrafo, lembra daquilo, né? O mais importante aqui, o que mais tem que ocupar espaço dentro do seu parágrafo é o seu próprio argumento, é a sua própria ideia sobre o tema. Não dá para ser a citação, não é ela que tem que ocupar o maior espaço do seu parágrafo. Então, um recurso bem interessante é usar a citação indireta. Claro, para as duas a gente tem regrinhas, né? A citação direta, como a gente já viu aqui no exemplo, ela vai ter 2 pontos, aspas, né? O uso das aspas, introduzidas com conjunções ou locuções conjuntivas de conformidade, segundo, conforme, de acordo com. Cuidado para não ficar repetindo muito o segundo, né? Às vezes a gente vai citar um pensador, citou a lei lá na introdução, aí já colocou segundo para a lei, aí cita um pensador num parágrafo, põe segundo de novo, aí cita outro pensador no outro parágrafo, segundo de novo. Então vai trocando pelas outras locuções conjuntivas ou conjunções que têm esse mesmo efeito, né? Conforme. Ou mesmo nesse estilo aqui de construção, já afirmava. Então, os verbos afirmou, defendeu. Depois eu vou dar aqui alguns outros exemplos na citação indireta. Não usem também, uma outra dica importante aqui a nível de linguagem, né, que se refere à questão da norma culta, não usem os verbos que estão para o dizer da oralidade, sabe? Como falava Betinho, como disse Betinho. Porque o falar e o dizer dá a impressão de que você estava lá com ele quando ele falou aquilo. E aí joga tanto para um negócio pessoal, né? Como se você, escritor, né? Essa voz da razão que escreve no texto dissertativo, que não pode se colocar em primeira pessoa, que não pode assumir um discurso pessoal, tá falando que conversou, bateu papo com alguém, né? Fica estranho no texto. Não combina, inclusive, com a formalidade do gênero dissertativo argumentativo. Então, não usem disse, falou, troquem por esses verbos de elocução que dão mais formalidade. Afirmava, defendeu, garantia. E aqui na parte da citação indireta, eu até coloquei outros exemplos, né? Em seu estudo, em sua teoria, em seu pensamento, no livro, na obra, para o pensador. Então, tem formas, inclusive na citação indireta, de você trazer a ideia do pensador, usando esses recursos no lugar do verbo dizer, do verbo falar, tá bom? Então, não coloquem isso. E cuidado também com o presente, principalmente se você citar qual época o pensador fazia parte, se você citar ano que nem estava ali, em 1990, porque se você coloca no presente, né, em 1990, afirma. Já tem uma incoerência aí temporal, fica esquisito. Então, sempre quando você também for fazer uma citação, joga para o passado, né? Ele já afirmou, ele já declarou. Inclusive, aqui, né, tá no pretérito imperfeito, porque não está escrito num livro dele. Essa fala do Betinho é de uma entrevista. Então, para citar alguma coisa que está meio até difícil da pessoa procurar encontrar isso disponível, publicado, é interessante usar o pretérito imperfeito. Porque como ele falou, não é uma ação concluída, né? Ele pode ter falado isso mais de uma vez, em situações diferentes, inclusive. Então é interessante usar o afirmava. Agora, se está escrito num livro, está registrado num artigo, numa obra, ele afirmou exatamente naquele dia, naquele momento. Acabou. É a ação concluída. Então, pretérito perfeito. Beleza? Alguma dúvida? Porque daí a gente entra nessas questões de gramática, mas é importante a gente fazer essa diferenciação na hora que a gente está escrevendo o texto, né? Se o autor lá, sei lá, no século XVIII, escreveu uma obra que está registrado isso na obra dele, por que eu vou usar presente? Por que eu vou usar pretérito imperfeito de ação não concluída? Não, ele escreveu, acabou, está escrito, morreu. A ação está ali, concluída num livro, numa obra. Então, eu até coloquei aqui os verbos no pretérito perfeito por conta disso, tá? Gente, percebam que são detalhes, minúcias, que vão fazendo diferença no texto, né? Todo o processo que a gente já começou lá em fevereiro, né? Vamos dizer assim, até agora, para você já ter um texto, né, bem desenvolvido. Então, agora a gente começa a entrar
detalhezinhos, que é para melhorar a nota de linguagem, que é para melhorar a nota de coesão e, claro, contribuir para a parte de conteúdo, a parte da argumentação, tá? Na citação indireta, aí não precisa, né, das aspas, pode usar as mesmas conjunções de conformidade, mas não precisa dos 2 pontos para apresentar. E as construções verbais que eu já falei aqui, né, de uma breve descriçãozinha do elemento citado, pensador, estudo, principalmente se você vai usar ele mais de uma vez no texto, para não repetir o nome, pode recuperar com esse recurso aqui de coesão, né, coesão referencial, em seu estudo, esse pensador, né, para recuperar a ideia. A citação indireta, eu particularmente prefiro, porque já mostra um domínio sobre a ideia do pensador. Porque é você mesmo, né, fazendo uma paráfrase, explicando o que o pensador escreveu, o que o pensador defendeu em determinada época. Então, fica mais interessante nesse momento você utilizar a paráfrase, porque mostra que você domina mesmo aquele conteúdo. E principalmente se for uma coisa mais longa, né? Agora, é lógico, tem aquelas frases de efeito que a gente bem conhece, de vários pensadores, que ok a gente trazer entre aspas, porque são frases curtas, que nem apareceu essa daqui do Betinho, mas todas as outras que estão por aí no universo. Outra coisa que eu queria aproveitar para falar é muito importante que a gente tenha o mínimo de conhecimento sobre esse pensador, o mínimo de conhecimento sobre o contexto no qual ele defendeu determinada ideia. Vocês vão ver que no material de repertório eu coloquei uma lista gigante de citações sobre o tema. Mas aí eu até vou esclarecer isso. Tem que tomar cuidado na hora de escolher, porque dependendo do que você está argumentando, o que é aquela palavrinha aqui, né? Produtiva a tese do texto. Então, eu estou argumentando, por exemplo, contrário à ideia de moralidade. Contrário à ideia de moralidade dentro do meu texto, o tema de hoje é sobre hipocrisia, né? Então, tem tudo a ver com esse contexto de moralidade. Então, eu estou defendendo o quanto a moralidade, inclusive, né? Esse exagero em relação a regras morais e tudo mais, leva as pessoas a caírem em ações hipócritas e tal. E aí eu estou defendendo isso. Aí eu vou lá e cito um pensador que defende exatamente essa ideia de ser moralista. Então fica incoerente, tá? Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Não dá só para sair por aí decorando frases. Eu tenho que saber o mínimo, né, sobre aquele pensador, sobre aquela teoria que ele defendeu, a qual escola ele faz parte, que contexto ele estava dizendo isso. Por exemplo, aqui, a pessoa que escolheu citar o Betinho, sabe que o Betinho era um defensor dos direitos das crianças, sabe que o Betinho era um ativista de várias outras coisas, então, de várias outras causas, né? Então, trazer ele para esse contexto sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a criança não ter os seus direitos básicos respeitados, fazia muito sentido, porque o Betinho era um defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, faz coerência, inclusive. Então, é esse cuidado que vocês precisam ter na hora de escolher uma citação. E aí, como eu faço essa escolha, né? Se na hora que eu estou escrevendo a minha redação sobre o tema... Deixa eu só deixar aqui. Na hora que eu estou escrevendo a minha redação sobre o tema, eu não lembro nenhuma citação, dá para utilizar outro repertório. Né? Vamos buscar aí, então, um filme, vamos buscar uma notícia. Então, pensar nisso. Citação é um dos elementos de comprovação que eu posso usar na minha redação. Eu tenho até alunos que perguntam, prof, porque a gente valoriza muito, né? Eu sempre bato nessa tecla sobre o projeto de texto, de você planejar suas ideias antes de escrever a redação, para que seu texto realmente seja organizado, porque, afinal das contas, é isso que vai valer muito mais, inclusive, em relação aos outros critérios, a organização das suas ideias. E aí tem muita gente que me pergunta, porque eu sempre falo, começa pela tese, né? Elabora a tese, depois você vai pensando no resto do texto. Aí tem gente que pergunta, professora, geralmente eu começo pelo repertório.
Porque eu fico com medo de elaborar a tese e tal, e não ter um repertório para aquela tese. Então, eu escolho o repertório primeiro, leio a redação, lembro as informações que eu leio a proposta de redação, lembro as informações que eu tenho sobre o tema, aí separo o repertório e aí depois, com esse repertório, eu vou escrever a minha tese e os meus argumentos. Ok, é um tipo de planejamento que funciona. Só que aí o que você precisa fazer, então? Você vai usar quantos repertórios no seu texto? A gente sabe que não dá para listar um monte de repertório na redação inteira, senão você vai ficar descrevendo, vai ser um texto expositivo, não é o seu argumento que vai brilhar ali no texto. É a citação, são os repertórios que apareceram. Então, o que você tem que fazer? Entre os repertórios que você lembrou sobre o tema, fazer aquela combinação. Olha, esse exemplo aqui é um exemplo de um personagem hipócrita. E a hipocrisia dele estava associada a uma questão mesmo política, inclusive explorar os outros indivíduos. Tá, lembrei uma citação de um pensador que trata sobre essa ideia da hipocrisia a favor da exploração. Pronto, encaixou os dois. E aí eu trago o personagem para trazer uma ideia, trago a citação para reforçar essa ideia do próximo parágrafo. A gente não pode esquecer que o nosso texto, na verdade, ele tem uma única ideia sendo defendida, que é a nossa tese. O que os parágrafos do desenvolvimento vão fazer é desdobrar essa tese em aspectos diferentes, em abordagens diferentes, para que ela realmente fique comprovada para o leitor, para que ela realmente fique clara para o leitor. O leitor possa, às vezes você não consegue mudar a ideia dele sobre o tema, convencê-lo sobre a sua ideia, mas ele vai ler aquilo e vai dizer, nossa, faz sentido. Olha, tinha esse personagem na literatura, tinha esse pensador lá de tal época que reforçava esse sentido, essa ideia, então faz sentido o que esse texto está dizendo. E aí você realmente alcançou o objetivo, que é convencer o leitor no sentido de mostrar que a sua redação é válida, é legítima. Né? Por isso a importância, inclusive, trazer fonte e tudo mais, tá? Diquinhas mais estruturais, principalmente para a coesão do texto, tá? Eu posso usar, então, uma citação na introdução que contextualize o tema ou até para apontar a problematização da tese. Mas eu não posso usar uma citação na tese. A tese tem que ser o elemento mais autoral do seu texto. Então, aquela frase, aquele tópico frasal curto, né, que você apresenta mesmo o seu posicionamento sobre o tema, é seu. É o seu posicionamento. Ele pode vir, ele pode decorrer, né, ele pode ser sequência de uma citação, de uma ideia de um pensador. Mas a escrita dele, a formulação dessa tese é sua. Então, tem que ter essa marca autoral ali logo na introdução, tá? Até para facilitar para o corretor que vai ler sua redação super rápida no contexto de vestibular e do Enem. Então, aqui a minha dica é, você pode usar na introdução a citação para contextualizar o tema e para chegar na problematização, mas a tese é sua. Não use citação na tese, tá? É legal se quando você usou uma citação na introdução, de alguma forma você recuperar essa citação ao longo dos parágrafos, para ela não ficar perdida, não ficar solta lá na introdução, ter esse diálogo. Não precisa recuperar exatamente o nome do pensador ou a frase, mas recuperar alguma palavra, fazer aquela coesão que nós já vimos aqui, semântica, né? Pelas palavras do mesmo campo de sentido. Então, sei lá, que nem aqui, né? O Betinho falou de marginalidade. Se eu tivesse usado essa citação, então, na introdução do texto, ao longo do parágrafo, recuperar palavras como a margem, a visão que a sociedade tem sobre essas crianças que moram na rua de serem marginais, né? Alguma palavra, inclusive do mesmo campo de ideias, que recupere a citação. Para mostrar para o seu leitor que ter aquela citação na introdução foi intencional. Você planejou aqui. Não foi simplesmente, lembrei aqui, pá, joguei no texto. Não. Não pode nada ser jogado no texto dissertativo argumentativo. Tem que ser tudo pensado, tudo planejado, tudo intencional. Beleza? Gente, nossa, falei bastante só sobre citação. Mas é um conteúdo bem importante. Vocês já fazem isso desde o primeiro dia que escreveram uma redação, mas
nós agora estamos trabalhando a questão da minúcia, né? Para não ter mais descontos na parte de estrutura, de linguagem, de conteúdo. Há alguma dúvida dessa parte de... Alguma coisa que eu falei não ficou clara sobre a citação? Não? Então, não esqueçam dessas dicas, né, importantes que eu coloquei aqui, de ser pertinente, legítima, pertinente e produtiva. Então, legítima é porque tem uma fonte. Essa fonte é interessante se você consegue detalhar um pouquinho, né, não ficar só no nome do pensador, mas dizer quem ele é, a que contexto ele faz parte, que nem a gente viu ali, 1990, sociólogo, era conhecido como Betinho, né, tem umas descriçõezinhas sobre o Betinho. Então, é importante isso para ser legítimo. Ou então, se é de um livro, o nome do livro, né? Às vezes você vai citar a frase de um personagem de um livro ou um personagem de um filme. Então, colocar direitinho o nome da obra, se souber também autor da obra, no caso de livro, o autor do livro, no caso de filme, o diretor. Outra questão importante é ser pertinente ao tema. E aí, vou até fazer uma consideração que a gente vê como um mito sendo defendido aí no universo da redação, né? As pessoas falam, decore algumas citações coringa para você usar na sua redação na hora que você não lembrar um repertório sobre o tema. Aí vai ser uma citação talvez até produtiva para o seu texto, mas não pertinente ao tema. Né? Então, por exemplo, estou falando sobre hipocrisia, que é o tema de hoje. E aí, como hipocrisia? Para a pessoa não ser hipócrita, ela tem que desenvolver valores e valores que estão associados à cidadania, ao respeito ao outro, né? Eu vou trazer uma citação sobre cidadania. Não é pertinente ao tema. Não é exatamente uma citação sobre hipocrisia, uma citação sobre cidadania, sobre um efeito da hipocrisia, por exemplo. Né? Não ser cidadão é um efeito da hipocrisia. Tá, ok. Se eu consigo, dentro do meu parágrafo, desenvolver essa relação para chegar na ideia de que ser hipócrita impede a pessoa de praticar a cidadania, claramente como deveria ser, aí a minha citação se torna pertinente. Mas olha o processo que eu vou ter que fazer, eu vou ter que explicar, criar essa associação de ideias para chegar nesse contexto. E aí a minha dica é a seguinte, se você usa uma citação que tem a ver com o assunto, mas não é exatamente o tema, não é exatamente sobre o recorte temático, que você tenha um outro repertório pertinente, muito específico do tema. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, né? De você trazer a ideia de que ser hipócrita impede a pessoa de ser cidadã. E aí eu trago uma citação de algum pensador sobre cidadania. Mas na hora de provar essa ideia, eu não fico só na citação do pensador sobre cidadania. Eu trago um exemplo de hipocrisia que impede a cidadania. Mesmo que seja um exemplo do cotidiano. Fala, por exemplo, as pessoas defendem, são contrárias à corrupção, criticam o governo nesse sentido, mas no dia a dia cometem pequenas inflações, né, relacionadas a atos de corrupção. Então, trazer esse exemplo para dizer que a pessoa é hipócrita e essa ação dela de ser hipócrita está impedindo que ela pratique a cidadania. Aí depois trazer a citação sobre cidadania, aí torna a citação produtiva. Então, a pertinência está muito relacionada à produtividade aí, né, da citação. Se a citação não for pertinente, eu joguei ali alguma coisa meio geral, eu sempre cito o mesmo exemplo, né? Lá em 2017, quando o Enem pediu como tema os desafios da formação educacional de surdos no Brasil, a grande dificuldade que os candidatos tiveram foi encontrar repertório específico sobre surdos, associado à educação, que realmente não é uma coisa, o que já mostra, inclusive, a relevância do tema. Se a gente não consegue lembrar exemplos específicos de surdos associados à educação, significa que realmente é um desafio, né, trazer a formação, a inclusão dessas pessoas para as escolas.
Então, a maioria das pessoas citaram repertórios associados à educação, né? Inclusive aquela frase do Kant que eu não aguento mais ver em redações, nem sei de fato se essa frase do Kant, que a educação é que faz o homem, né? A educação é que faz o que o homem é e parará, e tem várias formas de escrever essa frase. Por que essa frase, inclusive, ficou muito conhecida? Porque uma redação 1000 de 2017 citou essa frase na conclusão, lá no final. Mas ao longo do texto, a redação falava especificamente sobre esse contexto de educação, como a educação existe para formar o caráter da pessoa, trazia exemplos disso, então a frase era pertinente a esse contexto. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Na hora de pegar uma citação mais geral, que ela seja pertinente, então, ao recorte que você está fazendo. Então, que eu tenha um outro exemplo que seja mais específico sobre o tema, né? Dentro do recorte do tema, para que aquela citação complemente esse recorte, complemente esse contexto. Senão fica uma coisa jogada ali, você só colocou e não está realmente articulada ao texto, às suas ideias. Então, esse ser produtivo depende muito de ser pertinente. Né? Se não for pertinente, eu já não consigo trazer essa ideia de ser produtivo. Então, uma coisa vai implicar na outra. Tanto é que no Enem isso é muito claro, né? Nos critérios de correção, legítimo é o elemento básico para você pontuar quanto ao uso de repertório. Tem que ter fonte, senão eles não vão considerar. Em alguns casos, vão invalidar o repertório se não tiver fonte. E aí, depois, o pertinente é o primeiro passo para ir aumentando a nota, e o produtivo é para chegar nos 200 pontos na competência 2, que se refere a tema e gênero, que é a parte que avalia exatamente o uso de repertório. Então, bastante atenção nisso, tá? E como eu disse, os outros vestibulares vão usar isso como baliza. No caso da VUNESP, por exemplo, que na parte de conteúdo avalia muito a questão de não ter lacunas no texto. Quando a citação ela não é pertinente, eles vão encarar como uma lacuna. Tem uma falha, tem um espaço vago ali no seu texto por falta de articulação. E aí eles vão descontar na parte de conteúdo em relação a isso. E isso se aplica aos outros vestibulares. Então, bastante atenção, tá? Bom, então sobre citação era isso. Claro que enquanto a gente for discutindo o tema, eu vou lembrando outras coisas também. Agora a gente vai falar sobre o tema. Então, vamos aqui primeiro para a frase temática. A frase temática: hipocrisia e comoção seletiva nas relações políticas da contemporaneidade. Então, a gente tem essa frase gigante com a conjunçãozinha e, então significa que não é para eu escolher entre os dois, não é o ou, é o e, então eu tenho que falar sobre os dois, tanto hipocrisia quanto comoção seletiva. É claro que, fazendo uma análise profunda, a gente vai perceber que comoção seletiva é uma forma de hipocrisia. A pessoa se comover por determinado problema da sociedade, não se comover por outro, mostra que ela, né, tá se comportando aí de uma forma hipócrita, tá? Então, dá também para a gente pensar nesse sentido. E aí, os textos da coletânea. Pensando no universo mais de FUVEST e tal, que está mais centrado na ideia, eu não trouxe aqui nenhuma notícia atual sobre isso. Mas é claro que agora, discutindo o tema, a gente vai conseguir lembrar várias notícias atuais. Eu até separei um PPTzinho trazendo uma notícia específica bem atual dessa última semana, para a gente pensar em como aplicar isso, inclusive se fosse em outro vestibular, né? Se fosse um vestibular estilo VUNESP e tudo mais, o como traria isso mais para a atualidade. Na FUVEST vai trazer mais para o campo das ideias, né? Então, no texto 1, uma expressão muito comum do nosso dia a dia, isso aqui é uma faculdade, né, a Estácio, que trouxe, então, um arquivo com... Gente, é uma lista enorme dessas expressões famosas, tentando definir a origem dessas expressões. É até legal depois, se vocês quiserem clicar e ver o artigo, tá? Então, a primeira, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, que é a grande definição de hipocrisia e presente na oralidade, no nosso dia a dia, no discurso cotidiano. Então, inclusive, para a gente mostrar
o como isso está presente, enraizado culturalmente na nossa sociedade, que a gente tem essa frase sendo dita pelas pessoas, a gente tem essa frase até em letras de música, né? Eu lembrei de que vocês não são, não sei se vocês são dessa época, né? Mas tem um pagode lá da década de 90, do Negritude Júnior, que tem essa frase como verso, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. E até se a gente for pensar, é bem... Depois, se a gente quiser fazer uma leitura maior, né? E, lógico, tá falando por uma questão ali de aproveitar a vida, de se divertir, aí vem o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o cantor, né? O elemento principal do grupo, o Netinho, na época tinha todo um discurso, né, de defender os direitos, ele foi político, ele teve um programa na televisão que ajudava as pessoas, e depois apareceram casos de notícias falando sobre ele violentar a esposa. Então, olha, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, a gente tem aí esse diálogo, acho bem importante de conseguir fazer esses diálogos, né? Como numa letra de música, ele já trazia isso pra gente, ele já dava essa dica, e no comportamento dele era possível a gente perceber essa prática de hipocrisia, né? De ser tão a favor, a ajudar as pessoas, a melhorar a vida das pessoas, e em casa ele era violento com a esposa. Então já fica aí um exemplo para a gente pensar. Bom, mas aqui vai trazer então a origem da palavra, né? Quer dizer, é uma tentativa, uma pesquisa, tá? A gente não pode dizer 100% de que essa é a origem da palavra, da expressão, mas é uma pesquisa sobre quando ela foi dita a primeira vez, em qual texto mais antigo ela já apareceu, né? Então, o pessoal lá da Estácio teve esse cuidado de pesquisar isso. Então, um dos mais antigos registros dessa frase encontra-se no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículo 3, mas com uma variação. Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem o que se deve fazer, mas não fazem. Por motivos de rima, a frase recebeu ainda o personagem imaginário, Frei Tomás, façam o que ele diz, mas não façam o que ele faz. Antes desses registros, porém, quando ainda não havia frades e santos, nem neste mundo, nem no outro, o comediógrafo e poeta romano Plauto, 254-184 a.C., a quem foi atribuída a autoria de 130 peças de teatro, aconselhou no terceiro ato, na cena 3 de sua peça Asinária: pratica aquilo que pregas. Então, como um conselho mesmo, né? Na própria Bíblia, tem uma outra passagem, o Glaucio falou assim: Di, você me faz sentir velha ao ver que eu lembro de tudo isso. Verdade, então, mas é que, nossa, pagode da década de 90, gente, me faz lembrar o quanto... lendo, inclusive, esse exemplo, né, que fala de 1990, me faz lembrar o quanto eu sou velha, né? Porque 1990 foi o auge da minha adolescência. Como assim? Né? Já faz tudo isso de anos, mas tudo bem. Voltando aqui ao exemplo, tem uma outra passagem bíblica que Jesus vai falar, né, sobre que a boca fala daquilo que o coração está cheio, mas ele vai falar daquele sentido de que, olha, as pessoas expressam aquilo que elas sentem, mas muitas vezes elas não praticam exatamente isso, ou o contrário, né? Elas falam de algumas coisas e praticam outras. Então, esse é o conceito de hipocrisia. Claro, na Bíblia vai aparecer muito, na hora que eles vão falar sobre os fariseus e tudo mais. Os falsos profetas, todo esse discurso religioso, né, traz essa ideia. Mas o quanto também a gente enxerga que muitas pessoas hoje, na atualidade, vão usar do recurso religioso para mostrar que são pessoas éticas, pessoas que cumprem regras morais, que defendem os valores da sociedade, né, que são boas pessoas de bem, mas na prática, principalmente na prática da sua intimidade, desconsideram todos esses valores, né? E a gente tem vários exemplos aí da atualidade sobre isso. Então, é bem importante a gente fazer esse diálogo, como a própria religião traz a hipocrisia como um problema, condena a hipocrisia, mas como a gente enxerga também a religião sendo usada como defesa,
né? A pessoa usa a religião como argumento para dizer que ela é uma boa pessoa, mas na prática ela pratica. A prática ela pratica ficou ótimo, não vamos escrever assim na redação, hein? Muito redundante. Não desconto que é 7h pouco da manhã. Na prática, ela age exatamente ao contrário daquelas frases, daqueles princípios da religião. E aí, um exemplo disso, ó como vai encaixar. O texto 2 vai citar uma peça do Gil Vicente, que se chama O Alto da Barca do Inferno, que também era conhecida como o Alto da Moralidade. Por que o Alto da Moralidade, né? Gil Vicente, e aí vocês vão lembrar um pouquinho de um outro conteúdo de língua portuguesa, que é a literatura, ele é aquele autor, né, lá do humanismo, então que ele tá naquele, ainda sou Idade Média, não sei, acho que já sou do Renascimento. Tá meio perdido. Então, não que ele tá meio perdido, eu tinha certeza que ele tava fazendo. Mas o texto dele vai trazer um discurso muito moralista. O objetivo do Gil Vicente com as peças era condenar o homem, era mostrar assim, tacar na cara do homem que você está fazendo é errado, você é hipócrita e tudo mais. Então aqui eu trouxe, na verdade, até um resuminho sobre, né, o trechinho aqui do texto da proposta, é um resuminho do Alto da Barca do Inferno, mas com certeza, né, vocês já viram alguma coisa sobre o Gil Vicente, já leram alguma coisa sobre o Alto da Barca do Inferno, que faz parte aí dos conteúdos básicos de literatura do ensino médio, nesse período aí entre Idade Média e Renascimento, estudar o Gil Vicente. Então, Gil Vicente, dramaturgo português, retratou a sociedade lusitana do século XVI em sua obra O Alto da Barca do Inferno, 1517, fazendo o julgamento dos personagens, e dos seus respectivos vícios e defeitos após a morte dos mesmos. Com isso, a intenção do autor foi expor os vícios humanos de forma satírica e despojada. Desse modo, a obra O Alto da Barca do Inferno tem um teor religioso, cujo foco é o alcance de certo efeito didático-moralizante. Então, esse era o objetivo da obra do Gil Vicente, né? Ensinar para as pessoas o que elas não deveriam fazer, né? Esse drama foi escrito na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, momento em que o homem ainda pensava em Deus, teocentrismo, mas também principiava a predominar o antropocentrismo, o homem no centro do universo. Essa peça, em suma, além de ser uma obra religiosa, tem por objetivo criticar os hábitos e condutas de uma sociedade corrupta, hipócrita e imoral. E aí, vários personagens dessa obra vão ser exemplos específicos dessa hipocrisia, né? De dizer uma coisa, fazer outra. Mas, principalmente, quando a gente olha para os personagens religiosos. Eles vão ter muito isso presente no seu comportamento, tá? Então, a gente viu aqui que no texto 1 jogou mais para o senso comum, né? Para a sociedade geral. A gente diz essa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, para as pessoas mesmo, para o indivíduo. Aqui, jogou para um contexto de religião, né? Uma peça teatral com cunho religioso que mostrava essas hipocrisias da sociedade, centradas, inclusive, nos seus personagens, para mostrar como a gente, para conviver em sociedade, para conviver com o outro, a gente precisa não praticar, né, essa hipocrisia, abrir mão da hipocrisia. E aí o texto 3 que vai chegar no recorte mesmo da proposta, que é falar da questão das relações políticas, né? Então vem aqui uma pessoa apontando o dedo, a Petrobras está podre, deixa com a gente, as empreiteiras estão podres, deixa com a gente, a carne está podre, deixa com a gente, o governo está podre, deixa ele trabalhar. Então uma tirinha do Laerte, para trazer essa ideia de que a ética, resolver os problemas, combater a corrupção, né, defender os valores morais, princípios éticos da sociedade, vai até o limite do que convém para as pessoas. Por isso que nas relações políticas a gente enxerga a hipocrisia nesse sentido. Até o momento que convém, o indivíduo, e principalmente o indivíduo quando está num cargo político, ele defende valores éticos, princípios morais e parará. A partir do momento que já não convém mais, né, inclusive para defender o que é pessoal,
para garantir os benefícios individuais, aí deixa quieto, né? Não vamos se preocupar com esse problema aqui, não. É como é o caso da corrupção. Isso já foi um tema, inclusive, no Enem 2009. O indivíduo frente à ética nacional, então tinha muito esse discurso, né? Como é o indivíduo, inclusive, cobrando que as autoridades políticas não sejam corruptas, mas no seu dia a dia pratica, né, ações ilegais, falcatruas e tudo mais. E também está dentro desse discurso, né, da comoção seletiva. A gente se comove, a gente se incomoda quando está vendo doer no bolso, né, quando está vendo notícias que a mídia trouxe para a gente. Mas aquela prática antiga, a velha política, né, por exemplo, de favorecer a família, vocês podem trazer essa questão de os outros problemas éticos da sociedade como efeitos da hipocrisia, como o nepotismo. Nepotismo pode ser um exemplo, inclusive, de ação hipócrita dentro da redação de vocês. Falar que, olha, beneficiar a própria família, né, usar de artifícios que o cargo lhe permite, de privilégios que o cargo lhe permite para defender a sua própria família, para proteger a sua própria família, são ações de corrupção, e a corrupção está ligada à hipocrisia. Quando a pessoa assume um cargo político, é para não ser corrupto, né? É para defender os interesses do cidadão, é para defender os interesses do coletivo. E toda vez que ele usa de artifícios que defendem os seus princípios individuais, a sua esfera particular, ele está negando todo o discurso de coletividade, todo o discurso, inclusive, da própria palavra política. Acho que dá para a gente até começar por aí, né? Política é pensar no bem da polis, no bem de todos. Então, já tem essa interferência direta, tá? Eu falei que eu queria dar algumas dicas mais da atualidade para vocês. Aqui no nosso próprio material de repertório, já começa logo com uma foto. O texto vai trazer, né, uma citação aqui sobre o antigo ministro Moro, mas o texto em si, do Mousar Benedito, está na editora Boitempo, esse artigo, no site da editora Boitempo, vai definir mesmo para a gente o que é hipocrisia, né? Ó. Ele começa, inclusive, com a definição aqui. Deixa eu só ocultar aqui, senão eu não consigo enxergar. Então, ó, que é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa, que dissimula sua verdadeira personalidade. Então, ele define mesmo, sim, essa é uma definição de hipocrisia. E aí ele vai trazer esse exemplo, né, da hipocrisia, no caso aqui do Sérgio Moro, na opinião dele, mas aí no final, ele vai definir, vai trazer várias palavrinhas para hipócrita, né? Enganador, velhaco, trapaceiro, dissimulado. Achei bem legal, porque a gente, na hora de escrever a redação, tem essa dificuldade, né, de achar palavras para não ficar repetindo o termo hipócrita, hipocrisia. Então, esse texto aqui vai ajudar bastante vocês. Cuidado com aquelas expressões que forem muito estranhas, né? Por exemplo, sorrelfa, dobre, não são palavras do cotidiano, do dia a dia, isso vai deixar seu texto confuso, mas até aqui, ó, trapaceiro, burlista, deixa eu ver o que mais, embusteiro, tem alguns termos aqui que você pode usar, forjador, que você pode usar para substituir hipócrita, hipocrisia, para o seu texto não ficar repetitivo. Então, acho que é uma ajuda até na parte de linguagem. E aí, depois, dentro do nosso conteúdo, ele vai trazer uma lista. Olha que tamanho da lista, gente. É bem aquilo. É citação que você quer, arroba, toma citação. Olha isso. Quantas citações ele conseguiu reunir sobre hipocrisia. Achei muito legal. Mas, de novo, é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu vou citar Balzac, eu vou citar Marta Medeiros, eu vou citar Shakespeare, vou citar a Margaret Thatcher, vou citar o Pondé. Pera, eu sei quem são essas pessoas, né? O que elas realmente defendem,
Eu preciso saber a que contexto esses autores fazem parte para ver se encaixa naquilo que eu estou discursando no meu texto. Claro, quando é uma obra literária, fica mais fácil, né? Porque aí a obra literária eu estou usando como algo ilustrativo, não precisa ser exatamente o que o autor pensava, o que o autor defendia. Agora, no caso aqui dos outros pensadores, eu tenho que saber o mínimo sobre eles, né? Para não ficar uma coisa solta, incoerente, às vezes até com o próprio discurso do meu texto. Então, tem vários exemplos aqui sobre hipocrisia que vocês podem usar nessa redação. Eu peguei uma frase do Milor para a gente ver aqui no PPT. Então, deixa eu compartilhar aqui agora com vocês. Espera aí que eu acho que eu fiz coisa errada. Agora sim. Não apareceu aqui na janelinha ainda. Agora sim. Então, aqui, eu preparei esse material para a gente... Fiz uma brincadeira, né? Porque eu não consigo resistir esse meme aí, que tem muito a ver com o tema. E nas últimas semanas tinha listas infinitas, né? De adaptações do meme, enfim, hipocrisia e várias construçõezinhas falando sobre hipocrisia. Então, achei bonitinho, só para ilustrar aqui a nossa manhã de quinta-feira. Mas eu peguei essa citação do Milor: me dei 1000 atos de absoluta moralidade e eu construirei um bordel. Sabem que o Milor, ele é um escritor e ele é o escritor do humor, né? Da comédia. Então, ele vai usar como recurso a ironia, ele vai usar como recurso essa provocação. Então, quando ele traz, me dei 1000 atos de absoluta moralidade e construirei um bordel. Ele fala, olha, desconfie daquele indivíduo que defende muito a moralidade, que fica tentando estabelecer regra para as outras pessoas, até para os corpos das outras pessoas, porque por trás disso deve ter alguma coisa aí, né? Por isso essa questão do construir um bordel. E aí, puxando um pouco para a questão da literatura, a gente falou do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, mas, tem uma coisa bem mais atual e nossa, né, brasileira, que é o Auto da Compadecida. Eu defenderei esse livro, esse filme, essa série até o último dia da minha vida, porque, meu Deus, é a coisa mais bonitinha que eu já vi de produção brasileira. Nossa, eu tô até aqui com o meu livro, porque realmente eu amo essa obra, gente. O Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, a obra, né, o livro, ela, inclusive, traz esses princípios moralistas, né, acusando a hipocrisia, porque o Ariano, ele era religioso, ele acreditava nos princípios da igreja, mas ele sabia que tinha muita coisa errada. Ele conseguia enxergar a hipocrisia, inclusive das autoridades religiosas. E isso discursa muito com o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Compadecida é a nossa versão brasileira maravilhosa da obra lá do Gil Vicente do século XVI, para o nosso contexto brasileiro, né? Inclusive, aqui no livro, na obra original do Ariano Suassuna, num discurso regional, né? No filme também, acho que o Miguel Arraes escolheu, inclusive, atores que deram muito bem, né? E conseguiram mesmo reproduzir a oratória, o comportamento do Nordeste. Então, assim, além de ser uma obra muito boa, ainda tem esse discurso com características que são tipicamente brasileiras, de uma região do nosso país e que precisa ser valorizada, inclusive. Então, vale a pena. E aí eu coloquei a foto dos dois para a gente pensar nesses dois personagens, né? Como exemplo, inclusive, da frase aqui do Milor. Eles defendiam a moralidade acima de tudo, né, os princípios da igreja, mas na hora que era para benefício próprio, benefício individual, a coisa mudava de figura. Então, esses dois personagens, aqui a fotinho que eu peguei no filme é a cena da hora que eles vão ser metralhados, né? Tanto o Alto da Barca do Inferno quanto o Alto da Compadecida, não é spoiler eu falar isso, são obras que mostram a vida pós-morte,
né, dos indivíduos. É o momento do julgamento lá na crença cristã, né? O momento que eles chegam mesmo pós-morte para decidir se eles vão para o céu, para o inferno ou purgatório. No caso do Auto da Compadecida, o livro vai, né, mostrar até uma descrição maior sobre a vida anterior dos personagens antes da morte. E aí, no caso do padre e do bispo, acho que a gente pode destacar, vou falar mais até do filme, por ser mais conhecido, a gente pode destacar a ação que eles fazem de benzer uma cachorrinha, né? Não sei se vocês lembram da série ou do filme. Quem não assistiu, olha, vai pro inferno se não assistiu o Auto da Compadecida. Então, tarefinha desse final de semana, achar um tempinho para assistir o Auto da Compadecida. Então, nessa cena, tá contra a lei, né? Não existe nenhum material da igreja dizendo que se possa benzer um animal. E aí eles são super contra quando o João Grilo dá essa ideia, mas depois que eles descobrem que eles vão receber um dinheiro, né, por esse batismo, não, né, essa bênção, quase uma unção dos enfermos para a cachorrinha, e na verdade no filme é cachorrinha, no livro é cachorrinho, teve essa mudança também da adaptação, né? Eles aceitam quando eles veem que eles vão receber dinheiro. Então é um grande exemplo de que a moralidade ela vai naquele limite, né, do que lhe convém. Eles são moralistas até no momento que convém. A partir do momento que pode trazer benefícios próprios, aí eles se comportam de outra forma. E aí, como eu falei para vocês, há uma possibilidade de a gente puxar esse tema para questões muito atuais, né? Seja do meme lá do Enfim, a Hipocrisia, ou vocês devem ter acompanhado esse caso da deputada Flor de Lis, né? Que tem todo um discurso moralista em relação a várias questões, por exemplo, em relação à orientação sexual das pessoas, né? E veio essa notícia sobre ela ter encomendado a morte do próprio marido. E toda a situação aí também da formação dessa família. Ela que defendia tanto a família, era casada com um cara que já tinha sido namorado da filha, que foi também meio que adotado por ela, um rolo enorme em relação a essa família, né? E aí eu peguei essa notícia da Isto É, depois vocês podem abrir, claro, tem várias outras notícias aí sobre ela, mas até aqui, ó, a adotarem crianças inserem e instrumentalizá-las para um projeto messiânico e político. A deputada e seu marido agiram como atuam líderes de seitas. Deixaram que cada filho fosse crescendo sozinho com seu próprio repertório emocional. E aí o texto vai falar exatamente sobre a criação que eles davam para os filhos. Um negócio bem doido, assim, nesse sentido de hipocrisia mesmo, né? Defendo uma ideia, usei dessa ideia, inclusive, como plataforma política, mas na prática, dentro da minha casa, é uma outra realidade, né? Então, tem muito a ver com o tema, no sentido de falar das relações políticas. Então, vem esse exemplo bem claro, né, sobre a hipocrisia e atual. Aqui um exemplo mais antigo, é uma charge de 2015, né, que vai trazer essas imagens das manifestações em relação ao impeachment. E aí você tem, né, fora corruptos, ditadura já, não sei o que eu estou fazendo aqui, só vim tirar selfies. Eu queria achar, eu não achei uma charge das manifestações de 2013, que é um jovem manifestando por várias coisas, na plaquinha dele tem um monte de pauta assim, mas ele estacionou o carro num lugar proibido. Então ele tá com a placa, mas você vê que a ação dele ali, falando com o guarda, é para, né, oferecer um cafezinho, né, para o guarda não multá-lo por ele ter estacionado no lugar errado. Então é um grande exemplo de hipocrisia, mas eu não consegui achar essa charge. Eu lembro que na época, em 2013, eu usei em propostas de redação, mas eu não achei. Mas aí eu trouxe essa para a gente pensar também nisso, né? Esse comportamento de ir lá, falar, olha, eu estou lutando contra a corrupção,
acredito que a ditadura tem que voltar. O quanto esses discursos são hipócritas, né? Porque na prática as pessoas não se comportam assim. Depois não vai ser o que elas querem, né? Eu lembro de um discurso muito relacionado a isso, de pessoas que defendem a ditadura e depois, em algumas manifestações lá para o governo, receberam certa truculência da polícia e falaram, criticaram essa truculência. Ô, louco, então quer dizer, na hora que você defende a hipocrisia, defende a ditadura para as outras pessoas, tudo bem, né? Sabendo que a ditadura promoveu várias ações violentas, mas quando essa violência chega em você, aí não pode. Então é muito esse discurso de moralidade até o momento que convém à pessoa. A partir do momento que atinge a ela ou atinge aos seus, né, as pessoas que lhe são muito próximas, aí a coisa muda de figura, né? Ela assume outras ações. Então aqui entra um exemplo muito prático disso, né, que fica só no discurso. Acho que uma coisa que vocês podem usar muito para esse tema da hipocrisia, nesse sentido de seleção, de comoção seletiva, é que as coisas ficam muito no discurso. Nós estamos nesse momento, inclusive, de uma sociedade muito digital, muito virtual, que a aparência, a imagem importa muito. Então a pessoa vai lá numa rede social, defende uma hashtag, mas na prática ela não assume aquilo que ela discursa nas redes sociais. Inclusive, gente, falar sobre isso já é uma forma também de repertório, desde que você consiga legitimar essa fonte, né? Mas, por exemplo, trazer que as hashtags hoje são uma forma de promover esse discurso de pensar no outro, de pensar no bem comum, é um recurso utilizado nas redes sociais para viralizar, para propagar ideias, para trazer campanhas de conscientização, mas até que ponto realmente as pessoas contribuem com aquilo? Até que ponto as pessoas realmente mudam suas ações? A hipocrisia dialoga com outro conceito também, que vocês podem usar na redação até como, né, um efeito da hipocrisia, que é a demagogia, né? É você defender uma ideia, defender uma teoria, mas na prática você fazer outra. Então, ser demagogo é isso, né? E acho que a gente tem vários exemplos dessas hashtags usadas, inclusive, como plataforma política, plataforma para ter reconhecimento, e entra nessa questão da comoção, né? Eu lembro, quando eu falo de comoção, a expressão comoção seletiva sempre me faz lembrar quando as pessoas aderem campanhas que são de outros lugares, mas não se preocupam com a realidade aqui mais próxima. Então, por exemplo, quando acontece um atentado em outro país, na França, não sei o quê, e aí as pessoas fazem as hashtags, né? Eu sou não sei o quê, e tô com não sei o que lá, mas não olha para o problema nosso atual aqui de recessão econômica, de mais moradores de rua, de pessoas idosas não terem seus direitos garantidos, de crianças também estarem nessa situação de abandono, de negligência, e eu tô lá, hashtag ajuda a tal país, né? Então, acho que entra muito mesmo nesse discurso de hipocrisia e de comoção seletiva. Então, eu me comovo quando tem um atentado internacional, quando morre alguém que é uma celebridade, mas e o número absurdo de mortes que está acontecendo, por exemplo, agora na situação de pandemia, e as pessoas que estão nas ruas não têm comoção em relação a isso. Elas são invisíveis na sociedade. Então, isso também é um comportamento de comoção seletiva, que é um efeito da hipocrisia, né? Eu defender que sou a favor da vida, por exemplo, para uma questão, e para outra questão, eu nem me preocupar, tratar a outra vida, a outra pessoa como um mero objeto, como uma coisa, né? Então, acho que isso está muito visível. Tem uma série de ilustrações, né? Tipo, no estilo de quadrinhos, se eu não me engano, eu não sei se é do Next Jornal ou se é da própria... se é do Quebrando Tabu, não sei, é de algum desses veículos alternativos,
que tá veiculando toda semana, que acho que chama A Isolada, uma coisa assim, é uma série de quadrinhos que mostra uma mulher, né, e a sua família, que defende várias ideias, mas, por exemplo, sobre a quarentena, sobre o isolamento social, fique em casa, né, hashtag fique em casa, né, mas em casa tem a empregada doméstica lá, tem uma situação de exploração em relação à empregada doméstica. Deixa eu ver aqui, se acho que alguém mandou mensagem, peraí. Confinada, obrigada, Tomás. Eu não estava lembrando mesmo, eu achei que era isolada. É confinada. Dei uma olhada, porque tem um discurso ali muito dessa questão de hipocrisia e principalmente de comoção seletiva, né? Ele se preocupa. Eu lembro de uma dessas séries que é o negócio da camisa, que a empregada estraga a camisa do patrão, e aí tem essa coisa, né? Eles têm um discurso, têm um cuidado, mas quando atinge ali, no que é individual, no que é particular, e aí tem essa revolta e explora, e tem um discurso muito, até preconceituoso em relação à empregada. Então é bem interessante dar uma olhada, é isso mesmo, confinada. Obrigada. E aí é um exemplo bem atual, né? Se aplica ao nosso dia a dia, e tem a ver com a questão da comoção seletiva, e a comoção seletiva como um efeito, como uma ação, inclusive, hipócrita, tá? Eu acho que lá do slide... faltou só um que eu queria mostrar para vocês, só mais um texto. Então, meu filho. Esse poema não tem a ver particularmente com hipocrisia, eu só queria aqui abrir essa reflexão, porque é isso, nessa quinta-feira de manhã, acordei inspirada em provocar as pessoas. Esse poema caiu no Enem de 2018 e levantou a maior polêmica. Vou ler ele com vocês e depois vou explicar por que levantou a maior polêmica. O que será que ela quer? Essa mulher de vermelho, alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. Ela escolheu o vestido. Ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson. Elementar. O que ela quer sou euzinho. Sou euzinho que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? Então, esse poema caiu no Enem de 2018 e uma das alternativas da questão era hipocrisia, né? A hipocrisia do eu lírico em relação à visão, né, que ele tem sobre a mulher. E eu lembro que essa era a alternativa correta e gerou a maior polêmica, porque alguns candidatos que responderam outra coisa, disseram que era uma ideologia muito feminista, ideologia de gênero, e que para você acertar a questão, você tinha que concordar com essa ideologia, né? Mas, gente, pelo discurso do poema, né? É uma voz masculina falando de uma mulher que se vestiu de vermelho, e só porque ela se vestiu de vermelho, ele entendeu que era para ela. Então, o ponto que eu queria discutir aqui com vocês é a visão de que, geralmente, aquela pessoa também que é hipócrita, ela tem essa visão muito audaciosa, né, muito pretensiosa, de achar que tudo é sobre ela. De achar que a sociedade em si, as coisas que acontecem é sobre ela. Porque ela está muito preocupada com o individual. Se ela é hipócrita ao ponto de defender um princípio e no seu particular, na sua prática cotidiana, fazer outra coisa, significa que ela está muito preocupada com ela mesma. Então, uma das bases aí é essa visão muito individualista sobre si. E o poema traz para esse recorte. E, claro, dentro do contexto, se vocês olham aqui no título, na referência, um útero é do tamanho de um punho, a gente sabe que o contexto, né, partindo desse título aqui, a gente entende que o contexto é falar sobre a questão da mulher, sim, né, dos direitos da mulher. E a mulher tem que ter direito de escolher um vestido, colocar um vestido vermelho só porque ela quer, para ela mesma. Não é porque ela está querendo provocar especificamente um homem e provocar especificamente uma pessoa. Então, assim, na época gerou muita polêmica porque
as pessoas falaram, nossa, mas eu tinha que concordar com essa opinião. A alternativa exatamente era assim, ó. Achei a alternativa aqui para ler para vocês. Hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Então, ó, qual é o senso comum, inclusive? O senso comum é você, né, essa visão que o homem tem de que uma mulher bem vestida, provocativa, tá ali daquele jeito para ele. Né? Essa é a visão que se reverbera no senso comum. Então, a gente enxergar no discurso dessa poesia que existia ali uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia no sentido de que, olha, não é para você, não é sobre você, né? Nem tudo é sobre você. E enxergar que as pessoas defendem ainda esse princípio, né? E nossa, incomodou tanto essa questão, né? Porque talvez seja realmente um problema das pessoas. Talvez esse tenha sido o maior incômodo, que era uma crença que elas tinham, né? Era um comportamento delas. Então, ao momento que uma questão de uma prova acusa um comportamento das próprias pessoas e as pessoas se voltam contra essa prova, mostra o quanto também é uma sociedade hipócrita nesse sentido, né? Tinha hipocrisia na alternativa e o comportamento das pessoas é hipócrita nesse sentido. Né? Até o momento que a questão não fala sobre mim, tá tudo bem, pode falar sobre qualquer outra pessoa. Pode criticar qualquer outro comportamento. Mas daí tocou no meu, nossa, tá injusta. O Enem não podia trazer essa questão, tá errada, né? Então, acho que é até uma análise interessante da gente fazer sobre a repercussão que a questão teve, tá? Bom, gente, é um tema bem denso, assim, acho que a nível de repertório, dá para vocês usarem muita coisa. Eu nem trouxe nada aqui da filosofia, por exemplo, mas a gente tem, naquela frase que eu escolhi, entre as citações, né? Eu escolhi aquela frase do Milor sobre a moralidade, então dá para associar a muitos pensamentos filosóficos. Então, o que é legal para esse tema? Você fazer esse equilíbrio também, né? Não ficar só na parte teórica. Porque, como eu falou das relações políticas, tenta trazer, na hora de desenvolver relações políticas, um exemplo que seja mais concreto. Por isso que eu trouxe até uma notícia da atualidade. Você pode usar qualquer outra notícia, mas eu trouxe essa notícia mais da atualidade. Eu tentei trazer aqui como um repertório cultural, literário, duas obras, né, no texto da proposta. Já tinha o Gil Vicente, eu tentei aqui recuperar o Alto da Compadecida, porque vai trazer mesmo essa visão moralista. Mas, se você for usar também um elemento da literatura, relacione, então, a história, relacione a um acontecimento do presente, para, de fato, você trazer um elemento que comprove, né? Acho que é muito importante esse equilíbrio. Nos dois parágrafos do desenvolvimento, não usar nos dois parágrafos uma citação, sabe? Se um parágrafo tem citação, no outro parágrafo tenta trazer um outro recurso. E é claro, nas próximas aulas, a gente vai ver esses outros recursos de comprovação. Da semana que vem é o recurso da prova concreta. Então, como usar notícia e história na redação, fato histórico. Fala, David. Professora, você terminou já? Acho Já. melhor você terminar. Ah, tá, beleza. Eu acho que não ficou muito claro para mim ainda como que eu vou integrar a comoção seletiva com a hipocrisia. Eu entendi que tem relação, mas, tipo, na hora de montar a tese mesmo, como que eu vou deixar, tipo, explícito as duas coisas, sabe? Como eu vou trabalhar duas ideias que, por mais que tenham semelhança, né, no texto, eu ainda não entendi muito bem. Então, o que você vai ter que jogar? Na hora de falar sobre hipocrisia, você vai ter que defender essa diferença entre o que é individual e o que é o coletivo, né? E a comoção seletiva está bem ali, né? Nesse pontinho. A pessoa se comove com aquilo que está mais próximo da identificação dela, né? Que está mais próximo do individual. Mas o coletivo mesmo geral, ela não consegue defender. E aí, acho que quando você estiver definindo, contextualizando hipocrisia, aproxima essa definição para a questão da comoção seletiva. A comoção seletiva tem muito a ver com essa visão muito individualizada sobre as coisas.
Eu me importo com aquilo que me atinge, eu me importo com aquilo que me afeta. Então, eu vou defender princípios morais, éticos em relação a isso. Qualquer outra coisa que também está dentro desses princípios morais e éticos, mas que é do outro, não é meu, aí tudo bem, eu vou deixar. Então, acho que é nesse ponto, na hora que você for falar entra muito, né? Acho que uma citação interessante, eu não quis trazê-la, porque ela é muito manjada já, mas tudo bem se vocês usarem no texto, entra muito naquele conceito do Sérgio Buarque de Holanda, né? Do homem cordial. Vou fazer aquilo com a emoção, que é meu, né? Então, confundir a esfera privada com a esfera pública. Que é... Porque, por que você tem que ver, David? Tem 3 elementos chaves aí, né? A hipocrisia, que é o assunto geral, comoção seletiva, que é um recorte dentro de hipocrisia, e relações políticas, que é o contexto. Então, como você vai ter que falar exclusivamente sobre relações políticas, já pensa em como, no próprio ambiente político, o individual, né, dentro desse aspecto de comoção seletiva, leva à hipocrisia. Uma coisa vai ter que ser efeito da outra. Entendeu? Então, Entendi, mas vai ser um hipocrisia desafio. vai. Por que eu dei esse tema? Pensando naquela proposta do Enem da FUVEST lá de 2011, que falava do altruísmo. Era o altruísmo e o pensamento a longo prazo na sociedade contemporânea. Tinha mais de uma coisa, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Para quando eles trazem uma palavra-chave só, que foi um pouco que a gente viu na semana passada com a crise, e para essa possibilidade de ter vários elementos. Então, talvez a maior dificuldade vai ser essa mesmo, de não fugir do tema. Mas pense em hipocrisia como o assunto. Ele vai estar lá no comecinho da sua redação, na hora de contextualizar o tema. Comoção seletiva e as relações políticas já são os recortes para a problematização, para a tese, para os argumentos. Entendeu? Então, é um texto bem fechadinho, né? Não dá para ampliar muito esse discurso. A dica que eu dei, por exemplo, de falar de moralidade, que é uma coisa dentro do conceito de hipocrisia, tem que estar muito associada à moralidade nas relações políticas, senão eu saio do tema. Porque se a gente pensasse em hipocrisia e comoção seletiva na sociedade contemporânea, seria muito amplo. Agora, quando eu fecho para relações políticas, eu fecho nesses exemplos que eu falei aqui para vocês, de pessoas que assumem cargos que são políticos, seja no sentido mesmo legislativo, né, de ser um deputado, um governador, presidente e tal, mas também de cargos que têm essa importância política, como a questão da religião. Então, fecha. Não vai dar para vocês ficarem dando outros exemplos, né, de outros contextos. Vai ter que fechar nesse recorte da política. Tudo bem? Professora, eu tinha pensado num exemplo, só que eu não sei se faz parte de comoção seletiva. Eu acho que no final do século XX o pessoal considerava que o Brasil era uma democracia racial, né? Tipo, os próprios brasileiros se comoviam com o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos. Só que, tipo, aqui mesmo já, né, tinha a presença forte do racismo. Então, tipo, isso também é considerado Também é considerado, e nesse sentido até de ações políticas, né? O que foi feito desde lá, daquela época até os dias de hoje, para combater o racismo aqui no Brasil. Não, eu fico preocupada fazendo discursos sobre o racismo em outros lugares. Recentemente, né, esse movimento da hashtag Black Lives Matter também tem a ver com isso. Estou falando de um contexto lá, por causa da morte do George Floyd nos Estados Unidos, mas ok, e aqui no Brasil? A nossa realidade de racismo estrutural. E aí dá para fazer essa comparação. Então, é um exemplo possível, sim, de hipocrisia. Né? Então, a pessoa defende a luta contra o racismo olhando para o contexto, mas não olha para a própria realidade. É o exemplo que eu falei da confinada, que o Thomas lembrou aqui. É um caso assim, né? A pessoa defende, fica em casa, não sei o quê, mas explora a empregada dentro de casa. E isso está dentro das relações políticas, que está no cotidiano das pessoas, na sua esfera particular, mas a gente consegue enxergar e comparar na esfera política. Né? Então, estão nas relações mesmo.
tanto na macro política quanto na micro. Tudo bem? Bom, gente, então é isso. Boa redação, bom final de semana, boas aulas ainda hoje, amanhã. Até quinta-feira que vem, se cuidem, bebam bastante água. Até, gente. Beijo. E ó, quem não assistiu Auto da Compadecida vai assistir, tá bom? E é isso mesmo, pausar, não sei, só sei que foi assim. Que é bem hipócrita, inclusive, essa frase, né, do Chicora, que o negócio fica feio pro lado dele, é mais fácil ele responder, não sei, só sei que foi assim. Uma boa justificativa, inclusive, para as ações dos nossos políticos. Aconteceu, é a crise. Né? Beijinhos, gente. Até mais. Tchau, professora. Obrigadão, hein? Imagina. Bom final de semana. Obrigada.